Olá, pessoal. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a semana 3 do PET Complementar de História, tá? Da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado. Vocês irão encontrar essa parte do PET a partir da página 34 do material entregue para vocês. Nessa semana nós iremos trabalhar como unidade temática os registros da história, as linguagens e as culturas, tá? Então, como tema principal, as diferentes formas de registros da história e sua contribuição para a preservação da memória. O estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Assim, podemos verificar as transformações que ocorreram durante o tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo em que vivemos. Isso é a importância do estudo da história, entender as transformações, as mudanças que ocorreram no tempo e também o que permaneceu. Então, por exemplo, ao conversar com seu pai e sua mãe, eles vão ter determinada experiência de vida, determinada memória. Com os seus avós serão outras memórias, outras experiências de vida. Então, algumas provavelmente terão mudanças, mas também terão permanência. Essa é a análise da história que nós, como alunos, como estudiosos, como pesquisadores, devemos fazer. Para ter acesso ao passado, os pesquisadores utilizam os vestígios deixados pelos seres humanos, que nós chamamos de fontes históricas. E existem diversos tipos de fontes históricas, como a material, oral, imagética e escrita. Um exemplo, o celular. O celular que vocês usam para estudar, para jogar, para conversar com um colega, com amigos, com familiares. O celular é uma fonte histórica, sim, tá? É uma fonte histórica do presente. Daqui a alguns anos, o celular que você está em mãos agora, em 2021, ele vai ser ultrapassado e ele vai ser uma fonte de análise histórica, tá? Para entender como que o produto, o celular, se transformou com o passar do tempo. Se você pegar um celular, por exemplo, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ele é totalmente diferente dos celulares de hoje em dia. Segundo ponto importante que nós iremos conversar nessa aula de hoje é a valorização do idoso, tá? Você já parou para pensar na quantidade de coisas que nós podemos aprender com as pessoas idosas? No decorrer da vida deles, eles acumularam muitos conhecimentos, os quais podem nos revelar os costumes antigos que permaneceram e também que mudaram. Em muitas sociedades tradicionais, os conhecimentos são transmitidos oralmente, falando, conversando. Nesses grupos, os idosos são bastante valorizados, pois eles representam o que nós chamamos de memória viva da população. Geralmente, os idosos transmitem os conhecimentos referente aos mitos, a lendas, que explicam a criação do mundo e o funcionamento da sociedade, tá bom? Então é importante essa questão da valorização do idoso como fonte viva da memória. Quando você senta para conversar com seu avô, com seu tio mais velho, ele vai contar algumas histórias quando ele era mais jovem, quando ele estava na escola, as brincadeiras, o tipo de jogo, né, que eles faziam. Então, as meninas, por exemplo, geralmente a boneca feita de milho, tinha também boizinho feito de chuchu, batata que você furava, peão, pipa, né, bolinha de gude, vários outros jogos e brincadeiras que antes eram muito mais comuns do que hoje. Existe, claro, existe. Hoje em dia mantém. Mas a questão dos jogos eletrônicos, né? Isso fez muita cabeça do pessoal. Então vocês não estou falando que é em geral, né? Muita gente é diferente, mas muitos preferem um jogo de celular do que brincar de futebol na rua, de pega-pega, de esconde-esconde e por aí vai. Atividades, a primeira é a análise dessa charge, tá? Desta imagem, desses quadrinhos. Então vamos lá, tem aí, né, o Calvin e o Haroldo. Eles, talvez vocês já conhecem eles de
Atividades de geografia, de português, né? Eles são bem comuns e é legal trazer para a gente entender um pouco o conteúdo de uma maneira mais visual. Então vamos lá. Primeiro quadrinho. O que eu gosto em fotografia é que as pessoas pensam que a câmera sempre mostra a verdade. Segundo quadrinho, elas acham que a câmera é apenas uma máquina insensível que grava fatos, mas, na realidade, as câmeras mentem o tempo todo. Selecione os fatos e você conseguirá manipular a verdade. Terceiro quadrinho. Por exemplo, eu limpei este lado da cama. Tire uma foto minha aqui, mas não enquadre a bagunça do outro lado. Assim parece que eu mantenho meu quarto arrumadinho. Quarto quadrinho. Isso não é contra a lei? Espera que eu vou pentear o cabelo e botar uma gravata. Vamos lá, o que que esse quadrinho, né? O que que esse diálogo nos faz pensar? A questão das fontes históricas e o perigo de analisarmos essas fontes como se elas fossem verdades absolutas, tá? Uma dica para vocês em relação ao estudo da história. Sempre que tiver uma atividade e tiver como uma resposta que aquilo é uma verdade absoluta, essa alternativa está errada, tá? Porque em história não existe verdade absoluta. Existem maneiras de nós analisarmos as fontes e ter determinada resposta, tá bom? Mas verdades absolutas não fazem parte da ciência que estuda a história. Vamos lá então, letra A. Qual é a parte do quarto que Calvin pede para Haroldo fotografar? E por quê? Então você vai colocar na letra A qual a parte do quarto que ele queria que aparecesse na foto e por quê. Letra B. Se Calvin mostrar a alguém a fotografia tirada por Haroldo, o que essa pessoa vai deduzir sobre a arrumação do seu quarto? Então, o Haroldo tirou lá a foto do Calvin, da maneira que o Calvin pediu. O Calvin vai e vai mostrar essa foto para a mãe dele. O que que a mãe dele vai achar? Ela vai achar que o quarto está arrumado, que o quarto está bagunçado, que o que que aconteceu, tá bom? Número 2. Com base na tirinha, assinale a alternativa que não apresenta os cuidados que o historiador deve tomar ao utilizar uma fotografia como fonte histórica. Depois corrija nos espaços abaixo, tá? Então tem uma alternativa dessas 5 que está errada e você irá marcar essa errada e embaixo vai colocar a resposta correta, corrigindo-a, né? Letra A. Os historiadores devem utilizar a fotografia como uma fonte histórica fiel à realidade? Letra B. Os historiadores devem considerar as intenções do fotógrafo ao analisar uma fotografia. Letra C. O enquadramento da fotografia é um aspecto que deve ser analisado pelos historiadores. Letra D. A fotografia é uma fonte imagética e pode ser fabricada com intencionalidades. E letra E. Os historiadores devem analisar as intenções por detrás daquela fotografia. Marque um xizinho na afirmativa errada e corrija embaixo. E a 3. Sabendo que a memória é um elemento importante para a escrita da história, converse com algum familiar sobre fatos marcantes para ele e em seguida registre aqui. Podem ser fatos nacionais ou individuais que marcaram a vida do seu familiar. Então conversem com seu pai, com sua mãe, com seu avô, avó, sobre alguma coisa importante que passaram, né, que eles passaram na vida pessoal, ou alguma coisa que ele lembra que aconteceu no Brasil, no mundo, e aí vocês registrem na 3, tá? Essa história contada por seu familiar. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana.